14 e verso 7, que diz assim: certa vez Jesus notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa. Jesus lhes contou essa parábola: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Amém? A palavra de Deus vai nos contar aqui que certa vez Jesus foi convidado para ir na casa de um fariseu muito importante. Esse dia era sábado, convidaram Jesus para comer pão. E Jesus vai, só que Jesus indo na ida ali, entrando na casa desse fariseu muito importante, tem um homem com as pernas e as mãos inchadas. E Jesus, ele não tem como passar desapercebido. Aquele homem inchado ali, ele não foi convidado. Ele jamais poderia entrar na casa desse fariseu tão importante, porque alguém perito na lei, porque alguém tão determinado e focado a executar a lei divina, iria querer alguém doente, porque segundo eles, alguém pecou para ter doença. Segundo eles era então um castigo divino. Mas então Jesus, ele vai dizer assim: pode curar no sábado? Se hoje é pecado curar no sábado, será que eu estou fazendo algo errado se eu dar a cura para esse homem? E eles não puderam falar nada, porque Jesus os calou com uma pergunta: qual de vocês, tendo um filho, quando fala filho, fala no íntimo, tendo um animal de grande valor, qual de vocês, com um grande valor emocional ou valor aqui aquisitivo, no sábado não vai recuperar o seu bem? Qual de vocês não vai fazer isso? Como eu poderia não recuperar o meu bem precioso, que é o Filho de Deus? Então Jesus faz a cura e eles não podem responder, porque se eles respondem não ou sim, eles estariam então se condenando. E neste momento aqui, eles estão observando Jesus. É o momento que eles observam Jesus, como Jesus entra, como Jesus se comporta, o que Jesus faz, e eles estão ali observando. Só que chega agora o momento em que Jesus vai observar eles. Convidaram Jesus para um lugar tão importante para observar Jesus. E neste momento agora muda a cena. Jesus para de agir para observar. E o que será que Jesus encontra ali? Nós lemos que Jesus, observando, viu que as pessoas que estavam ali queriam tomar os lugares mais importantes. Quem são essas pessoas que estavam na casa do fariseu? Não era qualquer fariseu, era um dos principais. Então a gente sabe que precisa estudar muito, que para estar na casa de alguém importante tem que ser importante, ou ter algo sentimental com ele. Então ali não ia qualquer um não, ali ia gente de classe. Então vamos dizer que todos que frequentavam ali a casa desse principal tinham um tipo de honra, tinha algo para ser honrado. Mas sempre tem alguém melhor, sempre tem alguém com mais honra. Isso está escrito na Bíblia, isso foi antigamente, isso é para nós hoje. Sempre vai ter alguém melhor do que você, sempre vai ter alguém pior do que você, mas você tem que estar onde Deus te colocou. E o tema de hoje é: qual é o seu lugar? Qual é o teu lugar? Qual é o lugar que Deus te deu? A Bíblia vai falar que esse fariseu convida Jesus. E Jesus observa. Ao observar, Jesus está vendo as pessoas correrem para os melhores lugares na mesa. E ele está vendo que tem gente mais honrada. E ele aproveitou a situação. Jesus, aonde ele estava, ele aproveitava para contar algo do reino de Deus. Então, como eles estavam sobre jantar, sobre servir, sobre cear, ele vai contar
for convidado para um casamento, não vá e te assente nos melhores lugares, porque sempre vai ter alguém melhor do que tu. O que significa isso hoje? Atualmente, quando nós vamos em um casamento, tem uma plaquinha reservada. Pai da noiva, fulano de tal. E você respeita a placa, porque está ali. Porém, naqueles tempos não tinha placa. Naqueles tempos tinha os melhores lugares. Frente, quanto mais para trás, era menos honrado. Era isso os lugares daquele tempo. Então, quem chegava primeiro poderia dizer: eu tenho uma honra, eu sou conhecido, eu sou importante, fui convidado pelo fariseu, eu posso me sentar na frente. Porém, poderia vir alguém com mais honra. E Jesus está dizendo aqui: qual é o teu lugar que Ele te deu e onde você deve sentar? Quando eu falo em lugar e sentar, estou falando de posição. E o primeiro lugar que Deus te deu foi o lugar de filho. Todos somos filhos. O primeiro lugar que Deus deu para você e para mim foi o lugar de filho. Você não vai ser mãe e pai antes de ser filho. Você vai ser filho. Nasceu porque é filho. Não importa se o pai e a mãe não quiseram, mas você é filho. E este foi o primeiro lugar que Deus deu. Então vamos dizer que o lugar de filho está nos primeiros, de lá para cá, ou daqui para lá no último. Este é o lugar de filho. É o primeiro. É o lugar que Deus te deu e tu precisa conquistar para ter outros lugares. Para passar do lugar de filho para pai, tem tempo, tem processo, tem aprendizado, tem escolhas. Mas a pergunta é: o que você fez no lugar de filho? Estou falando natural, não estou falando espiritual agora. No lugar de filho, o que você está fazendo? Jovem que ainda está no lugar de filho. Mas você adulta aqui hoje, o que você fez para o seu pai e para a sua mãe quando era filho? Você honrou? Você obedeceu? E nada você errou no lugar de filho? Se pudesse voltar atrás, você faria diferente no lugar de filho? O que poderíamos fazer quando Deus nos deu a oportunidade, um convite à vida, um convite para cear a vida no lugar de filho? Você ficou muitos anos e vai ser filho para a vida inteira, e no lugar de filho, que foi o primeiro assento que a vida te deu, que Deus te ofereceu, você fez o quê? E é lógico que sempre vai ter algo bom que o filho fez e sempre vai ter algo ruim que o filho fez. Mas por que então nós temos que lembrar disso? Para nós não criticarmos quem está no lugar de filho. Agora, Jesus nunca vai aceitar que quem está no lugar de filho critique pai. Se você ainda não é pai e mãe, você jamais pode criticar. Se eu fosse pai, se eu fosse mãe, não faça isso. Todos nós já fizemos algum dia, mas é diferente na nossa vez. Então, no teu lugar de filho, seja filho, deixa o pai e a mãe cuidar. Mas no lugar que Deus te proporcionar, te convidar, te dar uma honra, um passo à frente, aí sim você pode fazer o que tu observou de errado no outro, para que você não cometa. Mas falar não adianta, criticar vai trazer peso, porque quando a gente mede, nós somos medidos. Deus, aleluia! E quando tem um segundo lugar, ele não deixa de ser filho. Ele passa a ser mãe e pai, mas não deixa de ser filho. Pode o pai e a mãe morrer, mas você sempre vai ser o filho do fulano de tal. Vai ficar isso como legado na sua identidade. E quando você passar para esse outro nível, que chegou o tempo em dizer: amigo, você foi honrado, vem para o lugar de pai, e vem para a vida adulta agora, que vai ser diferente, que muitos anseiam, mas quando chegam ali, às vezes falta preparo. Por quê? Porque no lugar de filho, no lugar da juventude, não fez o que era propício. Mas chega uma nova
oportunidade para você ser pai, para você ser mãe, para você ser adulto na sua vida, ter escolha diferente. E o que fizemos nessas escolhas? Será que como pai e mãe somos perfeitos? Será que como pai e mãe não erremos e não faltemos em nada? Algo vai faltar, algo vai ser perfeito. Mas o que Deus tem para dizer para você? Que em tudo Ele vai completar. O que te faltou, Ele vai completar, porque Ele é o teu Pai. Porém, neste momento, não dá para criticar um lugar para o outro, um lugar mais na frente. Não tem como fazer isso. A palavra de Deus para nós é: no teu lugar, faça o teu melhor. No teu lugar, faça o que for preciso para você ser destacado no seu lugar. E agora, trazendo para o lado espiritual, o primeiro lugar é o lugar de filho. Somos gerados através do batismo, nós somos então filhos de Deus. E no lugar, na posição de filhos de Deus, o que fizemos? Queremos muitas vezes crescer rápido. Queremos achar que já sabe, porque no lugar de filho, no espiritual, você não vem vazia, você vem com o teu conhecimento de filho, de mundo adulto, você vem com tuas bagagens. E como desfazer, se esvaziar de mim mesmo, para entender que eu tenho que aprender de novo, que eu tenho que aprender com o Pai. Que o Pai vai dar o que meu pai terreno faltou, o que a mãe faltou, é o Pai que vai te ofertar. E no lugar de filho de Deus, dentro da casa do Senhor, se chama membros. Nós somos membros, nós somos filhos de Deus. E no lugar de membro, qual foi o teu melhor? O que você fez no lugar de membro? Porque é muito fácil, vocês têm uma visão bem fácil daqui, ó, do alto. Sempre quando a gente olhar alguém com posição maior, nós vamos poder ver erros, nós vamos poder ver acerto, vamos poder ver muitas coisas. Mas o que Deus não quer é que você seja hipócrita. Porque não tá, nunca foi ali. Como é que tu sabe fazer? É fácil dizer, para dirigir tem que fazer isso e tal, mas nunca dirigiu. É fácil dizer, o fulano dirige errado, mas não dirige. A gente vê que a pessoa dirige errado mesmo não sabendo dirigir. Mas não foi usado esse poder, porque tu vai ser medido. Então deixa para te fazer melhor no teu lugar. E no lugar de filho que Deus te colocou, Deus está dizendo assim: ei, eu quero te tirar do lugar da humilhação para a honra. Foi isso que Jesus viu nele, um desejo de ser então gratificado, um desejo de conquistar um lugar elevado. Ele não condenou, mas contou uma parábola de como isso acontece. Como que eu consigo ser honrada dentro da casa do Senhor? Como que eu consigo ser honrado lá no meu trabalho? Essa parábola está te contando, te ensinando, dando uma lição, que quando você estiver no teu lugar de filho, de membro, faça o melhor como membro. Deus vivo, aleluia. Glória a Deus. Por que ele disse isso? Ele disse porque senão alguém vai chegar e te colocar no teu lugar. Alguém vai dizer: ei, esse não é o teu lugar. Tem outro aqui que está reservado para ele. Para quê? Para que não seja humilhado. Para que não te envergonhes. A Bíblia está dizendo aqui, ó, para não passar essa humilhação, essa vergonha, fique no seu lugar até que ele te chame. Até que ele te escolhe. Quando ele te proporcionar essa graça, não é porque a gente merece. Quando ele te proporcionar uma graça diferente, uma conquista diferente, aí você pode ensinar quem está embaixo, mas não quem está em cima. Quando você passa para o lugar de pai, você ensina o filho. Mas um filho não pode ensinar outro filho, porque tem a mesma inteligência e fica na mesmice. Mas quando você aprende com alguém com mais sabedoria, Deus te eleva de nível, aí sim você pode ensinar, aí sim você vai ser recompensado por Deus. A primeira lição que Deus dá para os convidados é essa: vocês querem, vocês desejam um lugar de honra. Não é errado isso.
Porém, espere a tua vez. Espere a tua vez, porque aquele que te convidou para ser filho, ele dirá: ei, passa para frente. Ele vai ver, ele vai dizer: chegou a tua hora. Dá humilhação para honra, e diante de todos ele quer te exaltar. Ele não tem lugar de desonra para quem é filho, mas para quem sabe ser filho obediente, para quem ama o Pai, para quem respeita o Pai, tem lugar de honra, tem conhecimento aquele que deixa ser amadurecido. É muita imaturidade espiritual, tem que crescer espiritualmente para ele poder dizer: ei, agora não é mais filho pequeno, agora já tem identidade de adulto, passa mais para frente. O que atrapalha hoje no nosso meio? Nós. O que atrapalha nós como crente? Porque hoje, 5 anos de crente, já acha que é muita coisa. Mas vamos olhar, o que uma criança de 5 anos faz? Nem fala direito. Não está nem completo ainda para dizer assim como é que vai ser a fala dela. 5 anos, não está nem formada a primeira infância, só forma no 7º ano. 5 anos ainda está na infantil, no mundo imaginário, nos amiguinhos. 5 anos ainda está descobrindo entre o real e o imaginário. E tu acha que Deus, que Jesus, vai pegar uma pessoa e lapidou e vem aqui e já está pronto? Não, é o mesmo processo. Jesus levou 30 anos. 30 anos. Paulo, sabendo tudo do Antigo Testamento, já estava bem dizer completo, só faltava revelação para ele. Levou também uns 14 anos. Aleluia. E você aí? Essa aí se chama ansiedade, querer apressar as coisas. Tem que ter raiz, tem que ter estrutura, tem que passar pelo filho primeiro. Não estou dizendo aqui sobre pregar, eu estou falando quando estamos aqui num lugar que achamos que já sabemos, porque Deus vai te ensinar a palavra de Deus. Só que muitas vezes o conhecimento, a teoria vai faltar para praticar. Então tem que colocar alguém que te ensine, seja intermediário entre a teoria e a prática. E isso leva tempo. E muitas vezes começa então a receber um novo cargo, se torna obreiro e já pensa que pode então ensinar. Ei, calma, a visão que Deus te deu não está errada. Só não está no teu tempo ainda de expressar essa visão. Esse teu jeito aí, só não está no tempo de estar amadurecendo ainda. No momento tu não está como líder geral para dizer, para descartar, para fazer acontecer. Mas no lugar de filho, anota aí. Se eu for para esse cargo, quando eu for, porque isso está no meu desejo, eu estou convicto que Deus me chamou para isso, serei assim, assim e assim. Mas não dá para criticar o outro que está no nível mais elevado, porque no teu momento de filho, você também erra. Você também faz. Você também falha. E no lugar de filho, quando o pai corrige, dói. Ninguém quer ser corrigido. Mas teu filho tem autoridade para te corrigir? Teu filho tem? Não tem. Por que nós não respeitamos a autoridade que é posta por Deus? Nós temos que aprender com os erros, com as falhas, com os acertos. Porque em tudo Deus tem algo para te ensinar. E Ele vai te ver: ei, essa minha filha, esse meu filho está ocupando bem o lugar. E eu vou honrar diante de todos. Isso não é soberba. Querer ser honrado por Deus, querer ser visto por Deus, não. Esse desejo não foi o inimigo que te colocou, não é carne. Foi Deus que te colocou. E Ele tem um lugar entre príncipes. Ele tem um lugar elevado. Por quê? Para que a glória dele se manifeste, para que todos digam: ei, somente Deus para fazer isso por ela, somente Deus para fazer isso na vida dele. Quando Jesus termina essa parábola, ele diz assim, que é um versículo muito conhecido: aquele que se humilha será exaltado, o que se exalta será humilhado.
Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, ó. Acontece uma discussão, uma briga, e alguém vai lá e aconselha assim: irmão, te humilha que Deus vai te exaltar. Esse versículo não é isso. Esse versículo não é isso, não é algo que tu fez. O que é? Te humilha, se humilha, que Deus vai te exaltar. É quando você se coloca num lugar inferior. É quando você tem autoridade para executar em tal momento e se coloca no inferior. E você se humilha, você se retrai, você sai de cena. Porque quem vai pelejar por ti é o Pai. É quando você está no lugar de filho. Porque filho tu sempre vai ser. E quem é filho, o Pai cuida. E quem está no lugar de filho, ele não se justifica. Ele conta para o Pai. E quando você entende que quantas vezes você for afrontado, vai para o lugar de filho. Quando você for injuriado, vai para o lugar de filho. Te assenta lá no último, te assenta no lugar de filho, que ele vai te exaltar. Ele vai dizer: esse eu preciso defender, porque ele não se defendeu. Este está lutando com as armas espirituais. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando de posição dos lugares. Eu estou falando de posição espiritual e na vida. Porque de lugar é muito fácil para entrar no teatro e dizer assim: ah, eu sou o menorzinho, quero ficar lá. Nem vou subir no púlpito, quero ficar lá no canto. Vou andar assim. Não. Sabe o que significa fariseu? Eram aqueles que eram ótimos em executar a lei no exterior. Isso é fariseu. Eu já vi muitos cristãos ainda usam essa palavra para ser uma coisa negativa. Ah, ainda é fariseu. Mas na época era coisa boa. Era ótimo, era um homem estudadíssimo. Não era qualquer um para ocupar esse lugar. Eles eram peritos. Porém, Jesus condena porque eles cobravam dos outros e só na aparência. Então, quando Jesus está falando aqui, não é o teu lugar de estar sentado aí, é como você vai agir e funcionar diante da dificuldade, diante da afronta. Se tu vai atacar ou vai recuar, se tu vai dizer eu posso em Cristo e deixa Deus trabalhar, ou se você vai atacar. Agora, na posição que Deus te deu, que os obreiros estão aqui para estar sentados, não é humildade se sentar ali se o teu lugar é aqui. Isso não é humildade. É bem diferente. Se é o teu lugar, lute pelo teu lugar que Deus já te deu. É o meu lugar, eu vou sentar, é aqui é o meu lugar. Não é errado você se assentar, você estar e regenciar o seu lugar que Deus te deu. Não é isso que a Bíblia está falando. O que você tem que fazer quando tiveres um lugar, quando tiver uma conquista, você usa, mas no mundo espiritual você é filho. Então o segredo que eles aprenderam nessa lição: se eu quero um lugar elevado, sair do lugar de filho para ter mais um lugar, eu preciso então se esvaziar de mim. Eu preciso então aprender com o melhor. Quem é o melhor? Quem é o melhor líder? Jesus. Como Jesus fez, deixou o trono para morrer na cruz, deixou o trono de glória para ouvir desaforo de pessoas que liam a palavra dele, sabiam da história dele. Jesus, ele deixou este lugar por um tempo para nos ensinar sobre o que é humildade. Nesse momento eu tenho uma missão, é a cruz. Eu me esvazio lá do meu lugar e deixo como filho. Eu vou descer como filho e vou agir como filho, porque depois ele pode dizer: toda a autoridade me foi dada, porque no lugar de filho eu fiz o que o Pai mandou. Eu ouvi o Pai dizer: este é meu filho amado, a quem me compraram. Quem pode ouvir isso de Jesus? Este é meu filho amado. Quem pode ouvir
ele dá uma lição para o anfitrião. O anfitrião, ele fala assim: ei, você recebeu bem os convidados. Eles são educados de uma certa forma, vão te agradecer, vão ser gratos e vão te convidar para ir na casa deles. Porém, a tua glória ficou aqui. O que Jesus viu nele? O desejo de ser recompensado. Aí Jesus falou assim: tu quer ser recompensado? Melhor do que ser recompensado aqui é ter crédito quando vir Jesus te buscar. É ter crédito quando você chegar lá no céu e ter um crédito para te usufruir. Ele falou aqui que no dia do julgamento, nesse dia vai estar lá. O que vai estar lá? As ingratidões que fizeram com você. Mas tudo que alguém foi grato com você, Jesus não vai poder te dar nada. Ele está falando aqui: se alguém não te recompensar aqui o que tu fez sem intenção, lá no céu tem recompensa. Então é difícil passar por ingratidão. A ingratidão fere, que tu não tem mais vontade de continuar a fazer até pelas pessoas diferentes. Mas Deus está dizendo: continua a fazer o melhor, continua a servir o pão, continua a convidar para a festa. No lugar de anfitrião que você estiver, continua levando a palavra de Deus, porque vai vir calúnia, vai vir ingratidão, vai vir prova, mas lá no céu a tua conta bancária vai estar grande. Mas lá no céu ele vai dizer: venha a mim, benditos de meu Pai, eu tenho prazer em receber você, eu espero você com um lugar aqui, com um lugar de nobre, com um lugar de príncipe, com um lugar maravilhoso para você viver eternamente em paz. Então, o que aprendemos com o dono da casa? A lição de Jesus: tente evitar fazer aquilo que vai ser recompensado. É difícil, mas tente evitar fazer o que vai ser recompensado. Em outras palavras, se prepare para a ingratidão. Porque se olhar na lógica da Bíblia, quando alguém não for justo com você, tem um crédito lá no céu. Toda vez que falharem com você na justiça, você estando certo, reto, na palavra de Deus, toda essa vez que fizerem isso, tem uma recompensa lá. Mas tem que ser fiel para que ninguém tome essa coroa, para que ninguém roube o que você está guardando. É até enfim. E isso se chama ambição. E a ambição que o crente tem que ter é o céu. Sabe essa ambição que tu tem aqui de conquistar, de fazer o teu melhor esforço? Não é errado, não é pecado. Mas a mesma ambição tem que ter pelo céu. Essa ambição: eu vou dar o melhor para os meus filhos. Essa ambição você tem que dar: eu vou dar o melhor para a minha alma. Eu vou dar o melhor porque eu quero me encontrar com Jesus. Essa ambição do crente: ter crédito no dia da ressurreição, ter poder dizer: ei, eu sei o meu lugar, está lá no céu. Mas se hoje você, crente aqui, tem duvidado do seu lugar, será que eu estou salvo? Será que o que eu estou fazendo eu tenho um lugarzinho no céu? Está na hora de examinarmos a Bíblia, porque ele fala assim: eu vou preparar-vos lugar. Então Deus tem preparado lugar para todos, mas não vai ser todos que vão ocupar este lugar lá em cima. Por quê? Porque não são aprovados aqui embaixo. E quando não somos aprovados aqui embaixo, não sobe o degrau. Porque se você sobe o degrau sem ser aprovado, ele diz: volta, que tem alguém melhor do que tu. Volta para onde você saiu, que tem alguém melhor. Então que não viemos ser reprovados por Deus, que não viemos ter essa dor da humilhação que não foi projetada para você. Essa dor aqui de desonra não foi para você, não. Essa não foi. A gente vai ser humilhado? Vai, mas essa daqui não é necessária. Alguém chegar e dizer para ti: aqui não é teu lugar, vai lá para trás. Aqui não é teu lugar, vai lá para o outro lado. No mundo espiritual a mesma coisa. Não tome, não faça, não haja o que não foi dado de direito para te fazer. Então tome uma posição, a posição de ser filho. E quando Deus te colocar em lugar de destaque,
vergonha muda. É só você lembrar quando você já se sentiu vergonha. As pessoas mais brancas aqui, elas chegam a ficar vermelhas, elas chegam queimando o rosto. Quando sente vergonha, é um sentimento horrível. Se a gente pudesse fazer um buraco e se enfiar ali, mas não tem como se esconder naquele momento, tem que agir como se não tivesse sentido a tal da vergonha. Aí você pensa assim: aqui eu não volto mais, ou isso eu não faço mais. A gente aprende com a vergonha, ou aprende a não estar naquele lugar, ou naquele lugar ser diferente. E é isso que ele está ensinando, que quando